Olá, meus alunos, tudo bom? Na nossa aula hoje vamos continuar trabalhando as primeiras grandes civilizações, tá bom? Lembre-se que no nosso último encontro nós falamos sobre a civilização egípcia, o Egito Antigo, e hoje vamos trabalhar uma civilização que se desenvolveu praticamente ao mesmo tempo que a do Egito, só que numa outra região. Vocês lembram que o Egito Antigo estava ali no nordeste do continente africano, nas margens do gigantesco rio Nilo? Pois bem, a Mesopotâmia ficava numa região próxima, também banhada não por um rio, na verdade por dois rios. Tanto que a palavra Mesopotâmia, traduzindo para o nosso português, significa terra entre rios, tá bom? Então vamos hoje trabalhar a nossa segunda civilização, ok? Meninos, como eu já disse para vocês, a Mesopotâmia fica próximo do Egito. Observem aí no mapa, o Egito na parte mais à esquerda do mapa, ali nas margens do Nilo, e a Mesopotâmia num pedaço da Ásia, do continente asiático, que hoje é chamado de Oriente Médio, tá bom? E essa região atualmente é um país conhecido como Iraque, tá? A Mesopotâmia atual é o país Iraque. E observem no mapa, onde tem o nome Mesopotâmia, observem que passam dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E entre esses dois rios, imaginem como a terra era fértil, imaginem como a agricultura vai ser desenvolvida na região, porque em vez de um rio fertilizando o solo, terão dois rios, né? E justamente entre o rio Tigre e o rio Eufrates é que vai se desenvolver a Mesopotâmia. Agora tem um problema, meninos. O Egito, vocês lembram que ficava dentro do deserto do Saara, nas margens do Nilo, e só teve a civilização egípcia por causa do Nilo, né? Por causa das águas do Nilo, porque senão não teria como a civilização se desenvolver dentro do deserto. Mas o deserto ajudou os egípcios num ponto. Como eles ficavam dentro do deserto do Saara, o Egito era uma região de difícil acesso. Era complicado um outro povo chegar lá. Então a história do Egito, meninos, foi uma história marcada por poucas invasões. Foi uma história relativamente pacífica. Tá? Já a Mesopotâmia vai ser diferente, porque vai ser uma região extremamente fértil, banhada por dois rios, só que era uma região de fácil acesso, ou seja, a região da Mesopotâmia não tinha proteção natural, não tinha um deserto, não tinha uma cadeia de montanhas para protegê-la. Era uma região plana, tá? Uma região de planície. Aí vocês imaginam, uma região banhada por dois rios, uma região muito boa para a agricultura, uma região extremamente fértil e sem proteção natural, de fácil acesso. Resumindo, a história da Mesopotâmia não vai ser a história de um povo, vai ser a história de vários povos. São os povos mesopotâmicos, porque eles vão invadir, vão conquistar um ao outro, e aí, logicamente, vão aprender a cultura um do outro, e assim vai ser a história da Mesopotâmia durante toda a antiguidade, marcada por inúmeras invasões. Portanto, vendo agora a localização, o que eu vou explicar para vocês? Eu vou citar 4 povos mesopotâmicos, não são os únicos, são os mais importantes, e vou explicar a importância de cada um, a realização de cada um, ok? Não esqueçam, porque aqui na Mesopotâmia foi uma história marcada por invasões, por vários povos, porque era uma região fértil e de fácil acesso. Tudo bem? Vamos lá. Os povos que eu falei para vocês são esses 4 bem aí. Os sumérios, os amoritas. Esses amoritas, eles também são conhecidos como povos babilônicos. Por quê? Porque eles vão construir a cidade da Babilônia e vai tornar a Babilônia a capital da Mesopotâmia, a cidade mais rica e mais importante. Então nós vamos ter os sumérios, os amoritas, também chamados babilônios, os assírios, que destruíram a Babilônia, não é? Era um povo guerreiro, nós vamos já ver, e os caldeus, que vão reconstruir a Babilônia. Por isso que os caldeus, meninos, também são chamados de neo-babilônicos. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide representa uma pintura, né, de camponeses mesopotâmicos trabalhando aí no primeiro plano. E em segundo plano, meninos, vocês estão vendo aí um templo que os mesopotâmicos construíram em homenagem aos deuses. Eles eram também politeístas, como lá no Egito, e esses templos eram chamados de zigurates. Ainda alguns existem hoje, tá? Vocês vão ver mais na frente a foto real de um desses zigurates, desses grandes templos que eles construíram em homenagem aos deuses, ok? Então vamos começar falando dos sumérios. Meninos, os sumérios, além deles terem construído os primeiros zigurates, que eu falei para vocês, dos templos em homenagem aos deuses, eles são responsáveis pela primeira escrita da humanidade. Eles criaram a primeira escrita da humanidade. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um bloco de argila, porque eles não usavam papéis. O papel, na verdade, é uma criação do Egito, como nós vimos na aula anterior. Eles criaram
a escrita cuneiforme, que é a primeira escrita da humanidade, onde eles molhavam esse bloco de argila para ficar mole, e eles pegavam um objeto em forma de cunha, curvado, de metal, e ficavam imprensando a argila para fazer a sua escrita, tá certo? Logicamente, observe aí na imagem que eles não tinham uma escrita igual a nossa, pelo contrário, era bem diferente. Não é uma escrita com letras, na verdade é uma escrita com símbolos e símbolos bem complexos, ok? Mas os sumérios são responsáveis pela criação da primeira escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. E não esqueçam, eles também constroem os primeiros templos em homenagem aos deuses, que eram chamados de zigurates, ok? Depois dos sumérios, outro povo que merece destaque são os amoritas. Como eu já falei para vocês, os amoritas também são conhecidos como os babilônios, tá certo? Porque eles construíram a gigantesca cidade da Babilônia e tornou Babilônia a capital, né, da região da Mesopotâmia. Eles tiveram um rei muito famoso. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma escultura que foi construída para homenagear esse rei chamado Rei Hammurabi. Tá? Ele construiu grandes obras de irrigação, canais de irrigação para ajudar nas plantações, atividades agrícolas, mas ele ficou mais famoso mesmo, meninos, na história mundial, porque ele elaborou o primeiro código de leis escritas da história da humanidade. Leis representam o que? São regras de boa convivência, o que tu pode e o que tu não pode fazer. E as primeiras leis escritas da humanidade foi feito por esse rei Hammurabi, foi feito pelos amoritas. Ficou conhecido como Código de Hammurabi. Tá? E esse código de Hammurabi, ele era famoso por leis bastante severas. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Código de Hammurabi, se uma pessoa fosse pega roubando, tinha a mão decepada, a mão cortada. Então eram leis severas. Mas o que significa o princípio máximo do Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi era baseado em um princípio, em uma regra chamada princípio de Talião, que era resumido em uma frase: olho por olho, dente por dente. Tipo, se eu quebro o teu braço, meu braço será quebrado. Se eu jogo uma pedra na tua cabeça, uma pedra na minha cabeça será jogada. Ou seja, o crime, a punição do crime é proporcional ao crime que foi cometido. Daí a expressão olho por olho, dente por dente. Era uma das regras do chamado Código de Hammurabi, primeiro código de leis escritas da humanidade. Só tem uma pequena observação. Esse princípio do olho por olho, dente por dente, de você ser punido de acordo com o crime que tu cometeu, só era, na prática, funcionava se as pessoas tivessem a mesma posição social, tipo rico com rico, pobre com pobre. Porque se fosse rico com pobre, a punição poderia ser mais severa ou mais branda de acordo com a posição social do infrator, ok? Mas se tivesse a mesma posição social, era olho por olho, dente por dente. Quebrou a perna de uma pessoa, a tua perna será quebrada. Então, realmente, era uma punição proporcional ao crime, tá certo? Leis severas. Não esqueçam, primeiro código de leis escritas da história da humanidade. Outro povo são os assírios. Os assírios, meninos, eles se destacaram em 2 pontos. Primeiro, de todos os povos que viveram na Mesopotâmia, os assírios foram aqueles que mais se dedicaram à guerra, tá? A formar um exército extremamente profissional, organizado, poderoso e extremamente cruel. Realmente a atuação do exército dos assírios era marcado mesmo até pela crueldade com os povos que eles conquistavam, torturas mesmo, tá? E as crianças assírias desde cedo já eram educadas, já eram treinadas para a guerra. Então, de todos os povos da Mesopotâmia, era aqueles realmente voltados para a questão militar. Pode até afirmar que eles formaram o primeiro exército profissional da história mundial, já que eles treinavam só para aquilo ali, tá certo? Para a guerra. Mas eles também tiveram um rei chamado Assurbanipal. Esse rei, ele construiu, meninos, a primeira biblioteca da história mundial, que foi numa cidade chamada Nínive. Por isso que foi conhecida como a Biblioteca de Nínive, ok? Só que numa biblioteca, vocês imaginam uma biblioteca cheia de livros, né? Só que não esqueçam, a escrita da Mesopotâmia, que foi criada pelos sumérios, é a chamada escrita cuneiforme. E essa escrita era feita em blocos de argila. Então o que tinha na biblioteca de Nínive eram blocos de argila, com escritos sobre leis, sobre religião, sobre economia, sobre sociedade, sobre cultura. E as ruínas dessa biblioteca foram encontradas pelos arqueólogos. Aí vocês imaginam a riqueza, né, de informações que eles conseguiram pegar dessa biblioteca, ok? Então os assírios, 2 pontos. O exército deles, profissional, rigoroso, muito bom, mas cruel, não é?
e a Biblioteca de Nínive, que é a primeira biblioteca da história mundial, ok? E para encerrar os povos mesopotâmicos, nós temos os caldeus, também chamados de neobabilônicos, que eu falei para vocês que os caldeus, eles vão reconstruir a cidade da Babilônia que os assírios haviam destruído, tá bom? E os caldeus tiveram um rei também muito famoso chamado Nabucodonosor. Esse rei ele se destacou principalmente pelas construções de grandes templos e palácios, e um dos mais belos das construções que os caldeus fizeram é essa imagem que vocês estão vendo bem aí. Talvez vocês já ouviram falar. Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ok? Então, em questão aos caldeus, em relação aos neobabilônicos, eles se destacaram nas construções de grandes templos, de grandes zigurates, de grandes palácios, como o Jardim Suspenso da Babilônia, construído pelo mais importante rei deles, chamado Nabucodonosor, ok? Então, meninos, aí eu citei os 4 povos mais importantes da Mesopotâmia e as suas principais realizações. Para fechar, a religião. Só que a religião não é para um povo, é para todos. Todos os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, assim como no Egito. Ou seja, eles adoravam vários deuses. Só que os deuses da Mesopotâmia são deuses antropomórficos. Vocês lembram que lá no Egito, como é que eram os deuses? Corpo de pessoa e cabeça de animal. Na Mesopotâmia, os deuses que eles acreditavam tinham formas humanas. Tipo o Deus cristão. Quem é cristão acredita que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Tá certo? Então, o Deus antropomórfico é aquele que tem formas humanas. E os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses, e esses deuses eles acreditavam que tinham formas humanas. Eles, assim como o Egito, eles acreditavam na existência da alma. Eles acreditavam na vida após a morte. Mas, diferentemente do Egito, eles tinham medo. Vocês lembram que o Egito não temia a vida após a morte. Pelo contrário, valorizava. Então, o que os egípcios faziam com seus mortos? Eles acabavam mumificando os mortos para os corpos ficarem preservados, para esperar a alma retornar para esse corpo. E eles construíram grandes túmulos em homenagem a esses mortos, como as pirâmides em homenagem aos faraós. Na Mesopotâmia, meninos, eles acreditavam o seguinte: se a pessoa morreu, a alma sai do corpo, vai para o mundo dos mortos e não deve voltar mais. Porque eles acreditavam que se essa alma voltasse do mundo dos mortos, traria só coisas ruins, como doenças, guerras, epidemias. Então, se a pessoa morreu, sua alma saiu, vai e não volta mais. Por isso que os mortos na Mesopotâmia, eles não eram mumificados. Eles eram colocados em túmulos pequenos e bem trancados. Ok? Agora, se eles construíram túmulos pequenos, os templos já eram diferentes. Olha aí que eu prometi para vocês. Essa foto é uma foto real de um zigurate, ou do que restou de um zigurate. Olha o tamanho desse templo. Né? Porque realmente na Mesopotâmia, como eles adoravam vários deuses, eles acabaram o quê? Construindo vários zigurates e vários templos, ok? Então, nossa aula encerra aqui. Viu aí que nós falamos da localização da Mesopotâmia, dos principais povos e da religião deles, ok? Espero que tenha sido claro para vocês. Até a próxima. Até logo.